Olá, doutor. Olá, doutora. Tudo bem? Aqui é o doutor Samuel Nogueira e quero te dar boas-vindas para o nosso evento, que começa nas datas que estão aparecendo aqui na tela. Eu preparei uma série de vídeos preparatórios para o super evento que está para chegar, onde você descobrirá como a lima de melhor sequência operatória para resolver seu caso de endodontia. E o melhor, sem ficar preso a um único sistema para trabalhar de forma mais segura e o melhor, em sessão única. Para você já ir conhecendo todos os pilares essenciais dessa metodologia que revolucionará a sua endodontia, nos vemos em breve na primeira aula aí do evento. Um forte abraço e até lá. Bom dia, pessoal. A gente vai falar bom dia ou boa tarde, né? Dependendo de onde vocês estejam. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre patência, tá? Pessoal, é a parte mais importante do tratamento endodôntico, tá? A gente tem que ter ideia de que a gente precisa conseguir o domínio todo da anatomia do canal, pelo menos do forame principal até o papai. Tô aqui na minha casa e minha filha mais novinha tá aqui comigo. Fica aí, meu amor. Tá? Pessoal, seguinte, então você tem que tentar conseguir... E aí, Thaís, tudo bem? Seja bem-vinda. Tem que tentar conseguir chegar no forame apical do dente em questão, tá? Dos números renais que possam existir ali. Por quê? Porque a contaminação bacteriana, pessoal, se estende do começo ao final do canal. Se não a contaminação bacteriana, o tecido pulpar. Eu sei que tem muita gente que veio aí das escolas de Araraquara, Araçatuba, USP, tá? A própria USP Bauru tá mudando um pouquinho a concepção dela, tá? E aí, Dei, seja bem-vinda. Então, o que acontece? A gente precisa chegar no forame apical. Não falando nem ampliá-lo, nem modelá-lo, nem nada desse tipo, tá? Marcela, seja bem-vinda. A gente precisa, na verdade, o quê? A gente precisa saber trabalhar esse dente, tá? Pra conseguir chegar nesse forame. E o que é que a gente precisa fazer? Geralmente, pessoal, as maiores interferências para a gente conseguir chegar na patência, no forame apical, são os terços cervical e médio, tá? Por isso que diversas técnicas de instrumentação, fora retificar o canal, logicamente, quando a gente usava instrumento puramente de aço, é o que? É a gente tirar as interferências. Bom dia, Jorge, seja bem-vindo. As interferências do terço cervical e terço médio para poder avançar com facilidade no terço apical, tá? A velha técnica é conhecida como crown down, tá? Coroa ápice. Então, muita gente, pessoal, não faz esse tipo de técnica mais. Eu, pessoalmente, em muitos casos não faço mais, mas aconselho a todos fazerem. Por quê? Porque pelo menos você faz uma descontaminação progressiva do canal, tá? E se a patência estiver fácil, você muitas vezes nem precisa fazer em caso de biopulpectomia, tá? Você pode ir diretamente com a lima, como eu faço diversas vezes. Vou diretamente logo com a lima no forame, meço o comprimento, te estipo a polpa que estou ali, meço o comprimento do canal e trabalho aí no forame apical, ou um além ou um aquém, dependendo do que você queira trabalhar. Isso não interfere muito no prognóstico daquele dente, tá? Mas eu queria me concentrar hoje em duas coisas. Preparo do terço cervical e terço médio, tá? Para aqueles que usam manual ou não, tá? Por quê? Para quem não usa manual, vai aí utilizar as brocas OS, ou então as próprias limas reciprocantes, trabalhando no terço cervical e terço médio. Que isso, na verdade, é preparo do terço cervical e terço médio, tá? Para quê? Para descontaminar essa área e para livrar essas interferências, porque a maior parte das calcificações se encontram exatamente no terço cervical, que é uma resposta do tecido pulpar à agressão. A primeira parte a responder é a polpa coronária, pessoal. Então, diminuindo o volume dela, tá? Principalmente na entrada dos canais. É uma coisa natural do dente, uma resposta natural do dente, tá? A partir do momento que você conseguiu desobstruir esse terço cervical e terço médio, a parte da patência vai ficar só para o terço apical, tá? E aí, eu vou comentar um outro aspecto. Às vezes o terço apical realmente está calcificado, tá? Tá difícil a gente ir até lá.
E aí, pessoal, os movimentos que a gente tem para conseguir patência. Tem na aula gravada muito bem falando sobre isso, tá? E aqui eu vou só enfatizar isso daí. O que é, tá? O que é que a gente vai enfatizar? A gente vai enfatizar o movimento, tá? O movimento e as limas. Primeiro, para fazer uma patência em canais fáceis, pode colocar uma lima tipo K no oscilatório que ele faz tranquilamente, tá? Você bota ela ali, vai no oscilatório, numa lima tipo K, uma K normal, 8, 10 ou 15 de preferência, tá? E ela chega facilmente ao forma apical. Mas eu tô falando, pessoal, daqueles casos que fica difícil a gente conseguir a patência. Então, primeiro ponto, se com a lima K convencional não tá conseguindo ir, você vai usar de que artifício? Você vai usar as limas especiais, tá? As limas especiais, que consistem em quê? Lima C-Pilot, de preferência. Para mim, a melhor lima que existe na patência, tá? Lima C-Pilot. E o movimento, pessoal, que tem gravado lá. Direita, esquerda, pressão apical e volta. Direita, esquerda, oh meu amor. Vou ficar logo aqui do lado dela. Direita, esquerda, com pressão apical, tá? E volta. Isso é um pai dedicado, né, pessoal? Quem fica nesse horário com ela sou eu. Então, o que acontece? Direita, esquerda, com pressão apical e volta, tá? Por exemplo, tá difícil demais descer nesse dente. Se tiver difícil demais descer nesse dente, o que é que você vai fazer, tá? 1/4 de volta à direita com pressão apical e volta, tá? 1/4 de direita, pressão apical e volta. Isso daí, pessoal, geralmente a gente consegue ir vencendo uma possível calcificação apical, tá? Que esteja lá no terço apical. Lembrar também que existe dentes, por isso que a anatomia é tão importante, né? Tem por exemplo, canais distais de molares inferiores. A gente tem mania de tentar chegar até lá embaixo. Mas muitas vezes, pessoal, o canal é parapical para distal. Então, prestar atenção nisso daí também, tá? Então, esses dois movimentos, pessoal, esquerda, direita, pressão apical e volta, e 1/4 de volta à direita, pressão apical e volta, né? É 1/4 com pressão apical e volta. 1/4 com pressão apical e volta. 1/4 com pressão apical e volta, tá? Isso daí facilita muito a descida nesse canal, certo? E o instrumento é de suma importância para conseguir isso daí. Tem que ser um instrumento específico. Qual deles? C-Pilot, C Plus ou Hi-Fi, tá? Thaís, eu acho que você não deva pré-curvar a lima. No primeiro momento, vá com a lima reta, tá? Eu gosto de pré-curvar a lima quando esse canal já veio de outro colega e pode ter um degrau, um LED, né? Como o pessoal chama lá fora, tá? Aí eu pré-curvo minha lima num retratamento, alguma coisa do tipo, mas geralmente mando a lima reta, tá? O Marcelo tá perguntando aqui se existe não, o instrumento reciprocante, Marcelo, tá? Como o Wave One e Reciproc, Unicone, o que seja, para o Design R, como você avança, né, do terço cervical para o terço apical, e o taper do instrumento é aí 0,6, 0,7 ou 0,8, é um taper grande, o preparo já é feito coroa ápice, tá? O preparo de limas reciprocantes já é coroa ápice, certo? Então, o que acontece? Meu amor. O preparo já é coroa ápice, tá? Então, você não precisa se preocupar com esse preparo, tá certo? Com as limas, pode usar tranquilamente, mas não vai descer de uma vez. Lembre que o movimento é de ida e vinda, ida e vinda, ida e vinda, irriga e tira. Ô Estela, só um pouquinho, pessoal. Tu pega aqui ela que ela tá com fome. O movimento é de pressão apical, tá? De ida e vinda. Então o que é que acontece? O pessoal, às vezes, o que é que faz? Quando você vai com um instrumento reciprocante, ele já faz esse preparo. Ou qualquer outro instrumento, pessoal, com conicidade alta. Todo instrumento de conicidade alta, TPI 0,6, 0,7 ou 0,8 ou 10, né? Como as OS, como a SX, né? Da ProTaper, como as
deixa eu ver o que mais, SX da ProTaper, como a WXN da Navigator, tá? Bora ver outra lima OS, a Race tem as OS dela, a K3XF, o que é? São limas de grande taper, tá? E a ponta pequena, para quê? Para preparar o terço cervical e terço médio. O instrumento reciprocante já faz isso naturalmente, porque o que acontece? Quando você faz, se você ver todo o protocolo, são três inseridas em sentido apical e tira e irriga. Quando você faz essas inserções, o terço que está sendo trabalhado ali é o terço cervical e o terço médio, pela conicidade do instrumento. Tá certo? Para curvar a lima, né? Eu acho que não, só se você tiver um degrau ou, sei lá, um butapeste, você acha que está sentindo que está desviando o canal e você pré-curva o instrumento. Sim, outra coisa, a Marcela está perguntando uma coisa que eu faço muito. Pessoal que usa oscilatório, tá? Você pode. O oscilatório, pessoal, eu vou ensinar para vocês na sequência clínica que quem faz puramente manual ou quem até não faz, pega o dente, vamos lá, eu falei até para ela já, eu vou falar de novo. Pega o dente, vamos supor, o dente tem 20 milímetros, divide o dente em 4 partes de 5, tá? Ou 25, 4 partes de 7,5, tá? Então o que acontece? Divide o dente em 4. Dividindo o dente em 4, você vai trabalhar as primeiras 3/4 dele, né? Então você vai primeiro trabalhar os primeiros 15 milímetros dele, principalmente dente com lesão, tá? Dente com necrose. Você trabalhando os 3 primeiros quartos dele, você está fazendo a descontaminação do terço cervical e do terço médio do canal. O que é que eu geralmente faço, viu, Marcelo e demais colegas? Eu faço lima 15, 20, 25. 15, 20, 25, um oscilatório, pincelando contra as paredes. Vai lá, lima 15 no terço médio, até avançou, o dente tem 20 milímetros. Vai até ali 15 milímetros com lima 15, irrigo bem e oscilando e pincelando nas paredes. Não precisa demorar, 30 segundos. Tira, irriga bem, lima 20. Terço médio, mesma coisa, até o terço médio lá. 15 segundos, 30 segundos, pincela nas paredes. Irriga de novo, volta com lima 25. Mesma coisa, pessoal. Por quê? Isso daí você vai estar também fazendo uma descontaminação do terço médio e terço cervical do dente. Tá certo? Abração aí, Cristiano. Tá certo? Começar com lima 15 e lima 20, tranquilamente. Tá? Não, aí o que acontece, Marcelo? Depois de eu usar, quem usa manual, né? Quem quer fazer sua lima durar mais... Nesse momento, após usar a Flexofile aí 25, tá? Eu levaria até uma 30 para usar Gates 1, Gates 2, Gates 3. Faz a descontaminação com as limas e no oscilatório. E depois você faz Gates 1, Gates 2 e Gates 3. Tá? A Gates 3 só na entrada do canal. Só se for um incisivo central, né? Um canino muito grande, tá? Muito lá, robusto. Aí não, você pode descer um pouco mais com os gates. Tá? Mas esse primeiro momento, pessoal, é só para tentar retificar um pouco o canal e descontaminar o terço cervical e terço médio. Tá? Para depois você conseguir a patência, a odontometria e aí sim começa a instrumentar o canal de uma maneira mais harmônica. Tá? E aí, Maurício, seja bem-vindo. Tá? Ok, Marcelo, entendeu, né? Luciana, ou Lúcia, tudo bem, Lúcia? Seja bem-vinda aí. Lima 10 de manutenção da patência. Pessoal, Léo, é o seguinte, pessoal. Usou um instrumento que cortou dentro do canal, voltar com a lima de patência, uma lima 10 ou lima 15, tá? Lima 10 ou lima 15. Se você usou a 10 ou a 15, elas são basicamente a mesma coisa para você chegar no forame. Só se for um canal muito constricto, tá? Que você tenha que voltar com a lima 10. Mas, por exemplo, usou a 15, tá? Você pode pegar a própria 15, irriga bem, desce lá, tem lá, você não precisa nem, se for em necrose, não precisa descer ainda, tá? Mas, se for em bio, você pode descer até o forame apical, tá? E já ir medindo, se quiser. Porque o instrumento 10 e 15, pessoal, não costumo muito falar isso, não agora, nesse momento no curso, porque é o seguinte, lima 10 e lima 15, pessoal, instrui quase nada durante o tratamento, tá? Quase nada. Então, se você descer ela até o forame, a extrusão dela é muito pequena. Vai instruir alguma coisa? Vai. Mas não seria algo extremamente comprometedor para a saúde do paciente, tá? Então, o que acontece? Depois da lima 15, não. Usou a 20, volta com 15. Usou a 25, volta com 15.
Pra quê? Pra só saber se você continua no canal. E outra, se o dente tem 20, você não vai até o 20, tá? Você vai ali até 17, 18. Pra quê? Só pra saber se você não tá fazendo nenhum degrau, né? Não tá transformando muito a anatomia do canal, tá? Karina, seja bem-vinda. Tô terminando, qualquer coisa tu volta aí. Pessoal, a gente tá falando de patência, eu ainda vou entrar no instrumentação. Instrumentação são 2 semanas só falando de instrumentação pura, tá? Então o que acontece? Patência. Então o importante da patência é instrumento certo em patências difíceis, tá? Se você tiver com uma patência fácil, você pode fazer com um triângulo oscilatório uma lima 15 ou lima 10, tranquilamente, né? Uma lima um central, não tem dificuldade, pessoal. Um lateral dificilmente vai ter. Pode até ter se ele for muito curvo, muito atrésico. Canino, dificilmente você vai ter. Onde é que você vai ter mais dificuldade para patência? Pré-molares superiores com 2 condutos ou 3 condutos, molares superiores, mesovestibulares, molares inferiores mesiais. Ou então canais que tem um forame parapical, que às vezes a lima não consegue pegar aquela curvatura de primeira, tá? Mas o importante é limas, tá? Depois a gente vai postar cada característica de cada lima, tal, durante a semana, tá? O importante é, eu vou explicar cada lima também, instrumentar com limas específicas, quando a patência estiver dificultada. C-Pilot, High Five e por último C+, porque a C+ tem um ângulo de transição, a ponta, o ângulo da ponta dela, tá? É um ângulo menor que 90 graus. Então, quanto menor esse ângulo, tá? Mais agressiva é a ponta da lima para fazer aí um desvio, tá? Ou até mesmo uma perfuração. A gente vai comentar melhor depois sobre a C-Pilot, C+, e High Five, e também está liberado no módulo de patência de vocês. Assistam, por favor, a aula para tirarem a dúvida hoje à noite, tá? As dúvidas hoje à noite vão se concentrar anatomia, cirurgia de acesso e patência, tá? Depois a gente comenta também sobre odontometria. Pode até, talvez, se der tempo, comentar de odontometria hoje também, que vai pré-instrumentação, tá? Tranquilo? Beleza? Vão aproveitando. Pessoal novo, seja bem-vindo, tá? Aí na comunidade do Facebook. É assim, uma coisinha nova todo dia. Tem marketing digital no final de semana e a gente vem falando aqui sobre os assuntos semanais. Lembrando que as aulas, assistam as aulas na plataforma. Tem muita coisa que já está lá explicada, tá? E que vocês precisam lá assistir. Olha, Gisele, pelo que eu saiba, é 8h30 horário de Brasília. 8h30 horário de Brasília. Nordeste, 7h30 da noite. Norte aí é 6h30, né? Dependendo de onde a pessoa esteja. Tá? Mas horário de Brasília, 8h30 da noite. Tranquilo? Até hoje à noite. Qualquer coisa, se mudar alguma coisa, o Cristiano aí avisa. Tá certo? Mas, por favor, quem puder assistir o módulo de patência, assista porque vale a pena. Tá? Ah, ia ser quinta-feira? Eu não sei. Pra mim, eu acho que era hoje à noite. Mas eu posso confirmar hoje com o Cristiano confirma pra gente. Tá, eu já falei hoje, Gisele, com o professor Igor, tá? O Igor Silva mandou uma mensagem para ele. Ele ficou de ver um preço legal pro negatoscópio, tá, pessoal? Eu quero um preço especial aí pra turma. Tem muita gente nessa turma, dá para fazer um preço legal se muita gente quiser. Quem não tem sensor digital, pessoal, eu acho excelente. Uma excelente compra. Para quem quiser digitalizar as imagens, eu aconselho vocês a digitalizarem todas as imagens de vocês, tá? Porque papel a gente perde, estraga e aí vai. Tá? O digital não, fica lá. Ah, opa, corrigindo, pessoal, desculpa. Aula quinta-feira, 8h30 da noite. Tá? Aula 8h30, quinta-feira da noite. Corrigindo aí, tá? Para não ter erros. Cristiano, depois posta lá na comunidade, só para o pessoal ficar e no WhatsApp. Então foi mal, erro meu, pessoal. Aula 8h30 da noite, quinta-feira. E, pessoal, assistam a plataforma, tá? Perguntem. Treinem patência nos seus dentes. Por favor, quem chegou agora, faça o acesso ou já está acessado. Vão treinar a patência, que é a coisa mais importante que tem hoje na endodontia. É patência, não é instrumentar, tá? Instrumentar a gente vai explicar para você como vai fazer e é mais tranquilo. Patência é mais difícil. Por favor, peguem dentes extraídos, de preferência molares. Quem não conseguir, consegue com o que faz. Consegue com o que conseguir. Patência é o mais importante. Lembrem dos movimentos, eu canso de falar isso na aula gravada e voltei a falar aqui de novo.
esquerda e direita com pressão apical e volta, esquerda e direita com pressão apical e volta, esquerda e direita com pressão apical e volta. Logicamente, cuidado, usar limas com ponta inativa, C-Pilot de preferência. Lima tipo K tem ponta ativa, então ela pode ainda tentar desviar o seu canal, tá? Mas só vamos usar essas limas quando o canal esteja de difícil para a gente fazer a patência, tá certo? Entendido? Tá? E quando esse movimento de esquerda e direita, pressão apical e volta, não estiver dando resultado, um quarto de volta com pressão apical e volta. Um quarto de pressão apical à direita e volta. Um quarto de pressão apical e volta. Um quarto para a direita, pressão apical e volta. Tá? Esses dois movimentos geralmente conseguem fazer aí 98% dos nossos casos de patência. Eu hoje consigo 100%? Mentira minha. 2% dos casos eu não consigo patência, tá? Já fiz essa estatística e tá dentro do mês, tá? De cada, 30 canais aparece um aí, tá certo? Um abraço a todos, Cristiano, avise aí o pessoal de novo, talvez tenham me confundido aí, confundido eles, tá? Quinta-feira, 8h30 da noite. Um abraço aí, pessoal, até mais.